Buenos! Vamos falar sobre 5 dicas de como ter sucesso na vida sem sentir um vazio. Eu fiz um resumo da live que eu tive com o Eduardo Tegler, CEO do Instituto Embeleze, uma das grandes multinacionais brasileiras. E a gente falou muito sobre o papel de um CEO e um empresário. O Eduardo, que passou por várias multinacionais, abriu empresa, montou uma rede de franquias, vendeu, contou toda a história dele na nossa live, que você pode conferir no YouTube ou no LinkedIn. Eu fiz um resumo falando sobre 5 dicas importantes para você realmente conseguir ter sucesso na vida sem sentir um vazio, que é uma coisa que a gente vê acontecer muito em executivos de alto escalão, em grandes empresários que foram fazendo, buscando sempre, principalmente a saúde financeira, e aí acabam num momento da vida onde eles sentem um vazio, muitas vezes perdem o casamento, perdem a família, ou não veem os filhos crescer. Então vai aqui para vocês 5 dicas de como conseguir o sucesso tendo um propósito, e estando cheio, e realmente conseguir chegar com um sucesso pleno em todos os pilares da vida. E aí a gente começa com uma frase muito boa que ele trouxe, Tem muita gente que chega lá, mas sente vazia. O copo está cheio por fora, mais seco por dentro. Ele colocou esse exemplo incrível, que é o exemplo do copo vazio. Então você chega com o copo vazio, e aí você, num determinado momento da vida, você vai querer encher esse copo, sendo que você pode ir enchendo ele ao longo da vida e realmente trabalhando com propósito. E aí as 5 lições que a gente mapeou foram: o primeiro, sucesso de verdade começa com ser e não com ter. Então, você precisa ser antes de ter, postura antes de posição. Muita gente busca cargo, bônus, reconhecimento, mas ainda não sabe quem é. O caminho é fortalecer sua identidade antes de buscar a sua próxima promoção. Então, o mais importante é você entender quem você é primeiro, o que você quer, quais são os seus sonhos, o que te motiva. E aí sim você fazer um plano de conectar qual é o seu propósito, e aí então conectar com o plano de carreira, ou com o plano de negócio. E aí veio a dica de leitura do livro O Monge o Executivo, best-seller, livro extremamente rico em conteúdo. A segunda dica foi o que eu mencionei antes ali no exemplo, o copo cheio por fora, mas vazio por dentro. Então o externo está impecável, bom salário, bom carro, bons números, mas por dentro, deserto. Então assim, o que adianta? E aí a reflexão foi: se o sucesso profissional não estiver alinhado com seus valores e sonhos mais profundos, ele vira peso e não conquista. E é muito ruim você perceber isso quando você chega no final da sua vida e você fala: puta, mas o que eu fiz? Conquistei tudo isso, não tenho com quem gastar o dinheiro, não tenho o que fazer, já não sou interessante para ter amigos. Então assim, tem que ter muito cuidado. Famílias perdidas, enfim, é uma catástrofe. Quando você vence no mercado, mas perde conexão consigo mesmo, não vale de nada, é realmente um sinal de alerta. A terceira dica: o autoconhecimento é o plano antes do plano. Eu sempre falo, antes de um plano de negócio ou um plano de carreira, tenha um plano de vida. Então entenda quem você é, identidade, propósito, comando. Quem você é, qual a sua história, o que você realmente quer, quem é você. Propósito: antes do propósito é importante você entender quais são suas reais motivações, e aí você conecta com comando, plano de corpo, mente, espírito, família e profissão se conecta depois, que aí você vai entender o plano de carreira ou plano de negócio, o que você faz. Quando você se conhece, você comanda. Quando não se conhece, vive reagindo. Então, o erro comum: muitos líderes planejam o futuro da empresa, mas nunca planejam sua própria vida, vão vivendo, aquela história do executivo que nunca consegue viajar, não consegue nem viver o que ele tem nas férias. Vou sair de férias, vou comprar as férias agora porque eu não me planejei, não sabe nem para onde vai para onde fechou qualquer pacote aí, não consegue planejar nada direito. Ou dono de empresa que mal consegue viajar, viaja no carnaval, que é quando tem tempo, não consegue, ou se espreme, ou seja, realmente vive em função de ter e não em função de ser. A minha mentoria, eu falo muito essa questão de identidade, propósito, comando, ela trata muito isso, para você realmente, tanto executivos quanto empresários, você entender qual é a sua identidade, quem é você, qual que é o seu propósito, e então fazer juntos um plano de corpo, mente, espírito, família, e aí ou plano de negócio ou plano de carreira. Ou a quarta dica: o propósito é o que dá sabor ao resultado. Então, cara, é completamente diferente quando você realmente tem um resultado com propósito, que está alinhado, Quando o seu trabalho transforma vidas, o número vira consequência. Empresas que geram impacto real, como o Instituto Embeleze, crescem com consistência porque existem um porquê por trás. E a gente falou sobre isso. Ele passou pela Avon,
Aí ele foi para o Boticário, em Embeleze, em tudo que ele falou com propósito, sobre o que a empresa entregava, sobre as vidas transformadas. Então assim, não é sobre você pegar e largar tudo porque quero trabalhar com propósito. Não, encontre propósito onde você está, mas também busque empresas que têm sim um propósito, né, que impactam vidas, né? É extremamente importante. Eu passei por isso também, eu passei por grandes empresas, todas com propósito, sempre tive muita motivação, né? Até o momento em que a minha empresa, onde eu trabalhava, foi comprada, as marcas foram compradas, e aí eu fui para uma empresa que não tinha nada a ver com o meu propósito, e aí eu tive um burnout, né? Então não espere ter um burnout, né? Realmente olhe para você, cuide de você, você vai ver como que tudo vai fazer mais sentido e você provavelmente vai alcançar mais resultado. Quinta dica, cuide da sua saúde social. Sucesso não combina com solidão. É preciso você estar bem com você, mas mais do que isso, você está num ambiente que te permita ser quem você é, né? Num ambiente onde fomente a diversidade, em você realmente poder colocar seu ponto de vista, o que você realmente quer, isso em empresa ou na vida, né? Assim, esteja com pessoas que realmente façam com que você possa ser o melhor de você. Muitos empresários estão rodeados por gente, mas profundamente sozinhos, né? O network intencional e a ambiência positiva são pilares invisíveis do equilíbrio emocional. Busque intencionalmente se conectar com as pessoas que vão te ajudar a você dar o próximo passo, com pessoas que já têm o resultado. Procure uma ambiência sempre com pessoas que vão te ajudar a ir além, né? E não com pessoas que vão te estagnar. Você provavelmente vai acabar demandando muito mais tempo para conseguir alcançar o resultado que você precisa. Dentro do método Wings, a gente também fala sobre network intencional e o poder da ambiência. São 10 exercícios práticos durante o método todo que te ajuda a realmente ter mais clareza sobre o propósito e ter um plano de ação, para realmente não só ficar no ar, o que é o propósito, o que é a ideia, não. É realmente colocar em ação e você sair com um plano que vai transformar a sua vida. Se você chegou até aqui e sente que está indo bem, mas vazio por dentro, talvez esteja na hora de uma pausa, né? Não para parar, mas para se alinhar. O segredo é estar bem com você, alinhado com seu propósito e ter coragem para tomar as decisões que vão transformar a sua vida e de muita gente. Então, que você realmente pare para olhar e cuidar de você. Seja você um executivo ou seja você um empresário, o que você está fazendo da sua vida? Qual é o legado que você está deixando para o mundo? Então, pare e cuide de você. Tá aí 5 dicas extremamente importantes para você conseguir sim crescer na vida, mas enchendo o copo e não acabando com ele vazio no final da sua vida. E é isso, se você gostou desse conteúdo e você acha importante para alguém, compartilhe, entre aqui no canal, curta, siga, que eu vou trazer sempre muito conteúdo para você poder transbordar o seu melhor e deixar o seu legado. Eu sou Caio Hernandes e vem comigo que logo tem mais conteúdo por aqui.